tema do nosso sermão será uma igreja modelo de fidelidade. Com isso, nós não estamos dizendo aqui que a igreja de Tessalônica era uma igreja perfeita, uma igreja isenta de repreensões, uma igreja sem falhas, uma igreja sem dificuldades, uma igreja que não precisasse ser repreendida. Longe disso, era uma igreja composta de pecadores, uma igreja que tinha, inclusive, em algum momento até, embora submissão ao apóstolo Paulo, embora respeito, admiração, amor pelo apóstolo Paulo, e nós vemos o apóstolo Paulo de uma forma muito pessoal, muito carinhosa, falando desta igreja, com esta igreja. Inclusive, se os irmãos observarem o capítulo 1, todos os capítulos, Paulo sempre menciona o amor, o carinho, e muito mais do que um líder espiritual, um guia, um pastor, ele fala de uma relação familiar com essa igreja, dizendo: olha, como um pai aos seus filhos, como a ama que amamenta os seus próprios filhos. A gente vê essa linguagem de afeição do apóstolo Paulo com essa igreja. Apesar disso, a gente vê essa igreja, inclusive, tendo algumas dificuldades com o apóstolo Paulo, algumas coisas que precisavam ser corrigidas. Mas é interessante porque nessa parte inicial, o apóstolo Paulo, ele começa elogiando esta igreja, mostrando as virtudes, os pontos fortes que esta igreja tinha, e que nós podemos aprender. Existe uma mentalidade que às vezes fala assim: a igreja precisa voltar a ser como a igreja primitiva. Não, eu não acredito nisso. Nós precisamos ser a igreja que a Escritura prescreve. É diferente. Então nós não precisamos voltar a ser como a igreja primitiva, mesmo porque você vai perguntar assim: em qual período? Porque houve um processo de revelação progressiva pós-Cristo até o final do cânon. Você teve um processo de amadurecimento da igreja nessas primeiras décadas. Você teve um problema a ser corrigido, surgimento de heresias. Nenhuma igreja que foi epistolada, que recebeu uma epístola, nenhuma delas você poderia dizer assim: essa igreja era a igreja padrão. Eu acho, pastor, que a igreja de Vila Guarani não gostaria de ser uma igreja como a igreja de Corinto, por exemplo, cheia de divisões, cheia de bagunças, cheia de brigas, cheia de confusão litúrgica, Então nós não queremos ser como a igreja primitiva, nós queremos ser como a igreja que Cristo prescreve na palavra. Então é essa igreja que nós devemos. Mas Paulo, quando ele escreve aqui a Tessalônica, a igreja, aos cristãos de Tessalônica, ele fala aqui nessa parte inicial alguns elogios, como nós falamos, e algumas características que eram motivo de identificá-la fiel, uma igreja fiel naquelas características, naqueles pontos positivos de admiração. Vamos ler o texto então e fazer assim exposição. 1 Tessalonicenses 1, 2, do verso 2 ao verso 10, diz-nos assim a palavra do Senhor: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, os convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, nós louvamos o Senhor porque
ao ouvirmos a Tua voz, ao ouvirmos, ó Deus, a palavra do Senhor, nós, ó Deus, nos encontramos necessitados da iluminação do Espírito do Senhor, para que dissipe as trevas do nosso coração, para que, ó Deus, traga clareza à nossa mente, para que dirija o nosso raciocínio de forma segura. Ó Pai, nós carecemos do cuidado do Senhor, para que o Senhor, ó Deus, abra os nossos ouvidos, e para que o Senhor, ó Deus, incline a nossa vontade submissa à palavra do Senhor, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, para que possamos, ó Deus, admirar a Tua vontade, para que possamos, ó Deus, nos alegrar do Teu santo querer, e para que possamos, ó Deus, de fato desejar viver para a glória do Senhor. Fala conosco, nós precisamos de Ti, no nome santo de Jesus é que nós oramos, amém. Irmãos, esta igreja a cidade de Tessalônica, ela era a capital da Macedônia, enquanto Filipos era o que poderíamos dizer de a capital militar da Macedônia, mas a capital comercial, política da Macedônia era Tessalônica, uma cidade grande para a época, inclusive, cerca de quase 300 mil habitantes, uma cidade forte, comercial, uma cidade de movimento, uma cidade que tinha certa convergência cultural, por causa da Grécia, proximidade com Atenas, por causa de uma região em que estava no eixo da estrada, ligando a Ásia Menor e o centro da Europa, o sul da Europa. Então nós vemos que era uma cidade que tinha importância, e aí nós perguntamos, por que Paulo, a partir de Filipos, ele então já segue para a cidade de Tessalônica? Porque eram cidades, ele vai para as duas principais cidades mais importantes, desculpa o pleonasmo, né? Principais e mais importantes, da Macedônia, porque ele sabia que estrategicamente a missão cristã, o trabalho missionário precisaria e poderia a partir daquele lugar ter uma boa repercussão. Eram cidades que chamariam a atenção e facilmente teria acesso a muitos, e Deus deu graça para que tanto em Filipe quanto na cidade de Tessalônica o evangelho fosse implantado com sucesso, com resultados, com pessoas verdadeiramente convertidas. E o sucesso da evangelização não é a quantidade de pessoas que se atraem, mas a profundidade com que o evangelho transforma a vida de uma pessoa. E ali nós vemos tanto na cidade de Filipos quanto na cidade de Tessalônica pessoas que foram profundamente transformadas pelo poder do evangelho, a tal ponto que a vida delas, do que elas eram antes, do que elas passaram a ser e viver diante de Deus, aquilo atraiu os olhos dos seus vizinhos, parentes, amigos, e fez com que de fato a pregação do evangelho não fosse vista apenas como mais uma nova filosofia de sofistas, e Paulo pudesse ser acusado, como de fato ele foi acusado de ser um sofista, trazendo novidades e discursos e práticas e manias e deuses estranhos para mais um somar a multidão das divindades gregas. Não, eles perceberam que de fato as pessoas que ouviram o evangelho, creram no evangelho, foram transformadas pelo poder do evangelho, e isso foi o sucesso do trabalho missionário. Então nós devemos medir o sucesso do crescimento de uma igreja, não pelo crescimento numérico, mas pela transformação em que aquelas pessoas que se achegam são tocadas. Então a igreja ela pode ter um crescimento numérico, não há nenhuma dificuldade nisso. Então, nós vemos no livro de Atos que a igreja crescia, mas ela crescia porque pessoas eram transformadas pelo evangelho. Hoje nós temos visto um crescimento de igrejas, um movimento em que as pessoas estão fazendo adaptações na igreja para que a igreja se torne mais aceitável ao mundo, menos ofensiva aos ímpios. Isso não é crescimento, isso é corrupção, isso é apostasia. Então a igreja, ela cresce pelos nossos filhos que nascem, que são filhos da aliança, que a promessa de Deus se cumpre sobre elas, e aí os casais, por favor, pode continuar tendo muito filho aí, né? Abençoa a igreja, é bom a gente batizar a criança, né? Filho da aliança, mas a igreja cresce também atraindo
pessoas pela pregação do Evangelho fiel, em que quem atrai, na verdade, é o Espírito Santo, e que a igreja testemunha, proclama, ensina, vive, acompanha, discipula essas pessoas, e elas então, conhecendo o Evangelho, dizem: aqui é um lugar seguro, aqui de fato é um lugar para congregar. E aqui nós vemos, irmãos, o apóstolo Paulo, primeiramente do verso 2 ao verso 5, ele falando aqui destes irmãos, que eram cristãos fiéis, sim, porque eram, em primeiro lugar, comprometidos com o Evangelho. E é isso que faz com que uma igreja, ela seja primeiramente fiel, ela é comprometida com o Evangelho. E isso, embora pareça ser algo simples, mas nós estamos vivendo dias tão confusos, que as pessoas são comprometidas com a visão da igreja, elas são comprometidas com o líder da igreja, elas são igrejas que são conhecidas não pelo bairro, pelo lugar, mas são conhecidas pelo pastor. Já viu isso aí? A igreja do fulano de tal. Eu fico pensando, quando alguns desses pastores morrerem, o que vai ser? Morreu. Nós temos lá em Belo Horizonte, né, uma igreja muito famosa, que é conhecida, né, pelas músicas, tal, etc. E agora a família Eixo afastou da liderança e se dividiu. Você deve estar acompanhando aí. E agora? E agora? Como é que fica a situação? A gente está vendo como é que está acontecendo. Esse é o problema, quando a igreja ela não é baseada ou comprometida com o Evangelho, mas com personagens de líderes, com visões de ministério, com visões de metas, e isso é um problema muito sério, porque a fidelidade é o que de fato faz com que haja uma perpetuidade saudável, porque o pastor Argel já está com 26 anos aqui. Um dia ele vai deixar de ser pastor aqui? Espero que ainda demore um pouco mais, mas um dia ele vai deixar de ser pastor aqui. Se o próximo pastor, com a graça de Deus, também for fiel, a igreja continuará fiel. Depois virá um outro pastor, daqui algumas outras décadas. Se esse outro pastor continuar a ser fiel, essa igreja vai continuar sendo fiel, porque enquanto o púlpito for fiel e a igreja e o conselho, os presbíteros decidirem que essa igreja permanecerá fiel, a igreja, ela perpetuará. Mas quando a igreja, o pastor abandona a fidelidade do púlpito, a liderança muda suas convicções quanto ao ensino do púlpito, a agenda da igreja, as programações da igreja, o modus operandi da igreja, e isso afeta a vida dos membros da igreja, das famílias da igreja, isso vai havendo uma apostasia gradativamente. Observe que no verso 2, o apóstolo Paulo, ele menciona com louvor a Deus, a preocupação que ele tinha com aquela igreja, dizendo: irmãos, eu oro por vocês sem cessar, eu oro para que Deus continue preservando vocês, eu oro para que vocês possam continuar na presença do Senhor. E ele diz: recordando-nos diante do nosso Deus da operosidade da vossa fé. Ou seja, aqueles irmãos eram crentes verdadeiros, que tinham uma fé ativa. E o que seria isso? Uma fé que de fato era viva. Lembre, irmãos, a fé, ela tem 3 elementos, né? Os estudantes de teologia aí, me ajudem, né? Conhecimento verdadeiro do Evangelho, a confiança do Evangelho, no Evangelho, e a submissão ou a sujeição ou concordância com ela. Mas esta fé, para ela ser a verdadeira fé, ela somente se alimenta do Evangelho. Essa conversa de que eu tenho uma grande fé, talvez você conheça gente não crente, gente que não conhece nada de Bíblia, fala isso, né? Eu tenho uma fé muito grande. Você, que bom, o que você conhece de Bíblia? Nada. Então você não tem fé. Mas falando do nosso contexto, nós que conhecemos a Cristo pelo poder do Evangelho, pela transformação que o Espírito realiza em nós, observe, nós somente temos fé quando o Evangelho é pregado, quando o Evangelho é conhecido, quando o Evangelho é recebido, quando o Evangelho é exercitado pela fé.
E a nossa fé, que vai existir a partir do Evangelho, ela só vai ser operante pela prescrição, pela ordem, pela autoridade do Evangelho. Então, quando Paulo elogia a operosidade da fé desses irmãos, na verdade ele está dizendo, olha, o que o Evangelho tem feito em vocês, não é um mérito deles, assim, olha, porque vocês são crentes assim e tal, não é mérito deles, porque fé é dom de Deus, é graça de Deus, que a fé ela seja atuante, que a fé ela cause inquietação na minha alma, que a fé me leve a evangelizar, que a fé afete a minha consciência, que a fé ela perturbe os meus pecados e a mornidão em que às vezes eu me encontro diante de Deus. É o Evangelho que faz isso em nós. Então o apóstolo Paulo ele diz, olha meus irmãos, vocês são comprometidos com o Evangelho, vocês são abnegados no amor, a abnegação do vosso amor, a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, ele inspirado por Deus, ele faz menção no verso 3, do modo como havia um compromisso consolidado no Evangelho do nosso Senhor Jesus, com a pessoa do nosso Senhor Jesus. Então essa é a primeira característica que nós vemos desses irmãos, reconhecendo que eles são amados de Deus e que o amor de Deus que foi planejado pelo Senhor antes da fundação do mundo, que os alcançou pela pregação do Evangelho, agora faz com que de fato eles vivam pela santificação este chamado, porque nós sabemos que a eleição é um ato eterno, invisível, que é parte de Deus, mas o aspecto visível da eleição é a nossa santificação. Como é que nós sabemos que somos eleitos de Deus? Eu vou receber uma revelação do Senhor de que, de fato, Deus olhou para mim e falou assim, eu escolhi você. Não. O poder do Evangelho, o testemunho que o Espírito Santo, o modo como ele me coloca numa relação pactual, de comunhão, de alegria, de devoção, de dependência com o nosso Senhor Jesus, e a santidade que ele produz em nós. Porque o pecado, ele é algo que é visto como inimigo em nós, que nós devemos odiar, e que Paulo em Romanos 8, verso 12, nos lembra que devemos mortificar. E aí a gente lembra de John Owen, uma frase conhecida dele assim, você quer saber o quanto Deus odeia o pecado? Olhe para a cruz. Então sim, nós somos eleitos por causa da santidade de Deus em nós. Nós somos eleitos por causa do Evangelho, que Paulo aqui no verso 5 ele diz, porque o nosso Evangelho não chegou até vocês somente em palavra, deixando bem claro que não é apenas discurso, não é apenas lógica, não é apenas retórica, não é apenas ensino, mas foi algo que realmente trouxe transformação na vida daquelas pessoas. E aí permita-me trazer uma aplicação aos irmãos. Muitas vezes nós vemos, especialmente entre os puritanos, a preocupação no autoexame, o autoexame da consciência, o autoexame do coração, para ver se de fato somos contados entre os eleitos de Deus. De fato nós nascemos na igreja, aqueles que tiveram o privilégio de nascer no seguro ambiente da igreja, né? Talvez alguns de nós, graças a Deus, nunca terá ou nunca teve a experiência assim, nasci na igreja, fui para o mundão, baguncei a minha vida, me envolvi com pecado, como filho pródigo, né? Enfiei a cara entre os porcos, mas um dia Deus me restaurou e me trouxe de volta para a igreja. Se essa história não aconteceu com você, graças a Deus, não é nenhum motivo de orgulho, dizer, porque eu já fui, não. Graças a Deus, Deus tem te preservado, mas observe algo muito importante, nós precisamos lembrar que o fato de às vezes nascermos na igreja, falando aos adolescentes, aos jovens e talvez a algum adulto, ok, o fato de você nascer na igreja, nascer debaixo da promessa da aliança, nascer debaixo da bênção
do pacto do Senhor, que Cristo é o nosso representante, é necessário que esse pacto seja feito, seja uma decisão pessoal. A própria palavra de Deus diz em João 1, verso 12: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, que eles são filhos da aliança, que Deus tem bênção sobre eles, que eles podem orar para o Senhor Jesus e chamá-lo Senhor de suas almas, de que Deus de fato é o nosso Deus e que o Espírito Santo, Ele agirá no coração deles e que eles precisam se arrepender do pecado deles, porque as promessas da aliança estão sobre eles. Nós não podemos partir do pressuposto que elas já nascem regeneradas e que elas já são convertidas. Nós temos promessas que vão se cumprir e que com a graça de Deus se cumprem. E é necessário em algum momento, você que é criança, você que é jovem, adolescente, você faça o exame do seu coração e diga assim: realmente, essa graça que eu tenho ouvido do meu pai, da minha mãe, isso que eu tenho cantado nos nossos hinários, nos nossos cânticos, essa mensagem que eu tenho ouvido do pastor e de outros pregadores fiéis do púlpito da nossa igreja, de fato, isso para mim é algo que eu experimentei. Isso é algo que realmente é algo que faz parte das minhas decisões, das minhas convicções, dos meus compromissos, faz parte da minha vida. É isso. É triste, é muito triste quando nós vemos mães, pais. Nós temos inclusive grupos de oração às vezes na nossa igreja, não sei se aqui também tem, grupo Ana, que chama, Vanessa? Mães que oram por filhos que estão fora da igreja, que andam longe do caminho do Senhor. Então nós fazemos, o que deu errado? Bom, Deus não errou, Deus não falhou. Paulo diz em Romanos 9 que porventura falhou a promessa do Senhor, e ele diz: não, de modo nenhum. Então nós precisamos voltar atentamente e examinar o nosso coração, perguntar se o Evangelho não está chegando apenas em palavra aos nossos ouvidos, e não tem descido esses centímetros, de quase 40 centímetros, até o coração dos nossos filhos. Pais, discipulem seus filhos. Pais, não terceirizem o Evangelho para os professores de escola dominical, para os conselheiros da UCP, do departamento infantil. Faça culto doméstico, cuide sim de ensinar os seus filhos, de instruí-los no Evangelho, de ser você e sua esposa exemplos de piedade, porque vocês prometeram isso no dia do batismo deles. Cumpra, sem negligência, o que você prometeu diante do Senhor. Seja atento. E se você pecar diante dos olhos dos seus filhos, e se você pecar contra os seus filhos em algum aspecto, não tenha nenhuma relutância, não tenha vergonha de chegar neles e dizer assim: filho, papai pecou contra você, papai pecou diante de você, eu quero pedir perdão para você. Eu não estou negando aquilo que eu fiz de certo, eu não estou negando a minha autoridade, mas eu preciso, reconhecendo você como meu irmão em Cristo e desejando que você seja meu irmão em Cristo, naquilo que o papai e a mamãe pecou, eu quero pedir perdão para você. Não vou tratar ele como meu amiguinho não, mas vou tratá-lo como meu irmão, porque é isso que eu quero que ele seja. Paulo sabia que o Evangelho não havia chegado só em palavra, mas ele havia se manifestado na vida daquelas pessoas de uma forma profunda e transformadora, em poder, diz ele no verso 5, no Espírito Santo, e é interessante ele usar a expressão, em plena convicção. Eu não sei se você, eu espero que sim, vários dos irmãos têm a experiência de ter discipulado pessoas, e ao discipular essa pessoa, e ela entendeu o Evangelho assim, ela tomar decisões que às vezes tem que até tomar, tem até que falar assim: calma, agora você entendeu o Evangelho, agora você tem que tomar cuidado com as decisões que você vai tomar, porque ela tomou uma decisão tão profunda, e o Evangelho atingiu o coração dela de forma
tão impactante, que ela agora fala assim, agora eu vou romper com tudo. Aí você tem que agora auxiliá-la com sabedoria. Não, peraí, senão você vai perder a amizade, você vai criar problema dentro do seu lar, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu marido. Calma, vamos devagar. Paulo fala dessa plena convicção. Eu lembro de uma senhora lá em Porto Velho, que nós acompanhamos o discipulado dela, Nélia, o nome dela é Nélia, hoje ela mora no Rio Grande do Sul, e no início do discipulado, ela entendeu o Evangelho de uma forma, e essa expressão, plena convicção, se encaixava perfeitamente com ela. Ela tomou algumas decisões que eu falei, que alguém falou assim, isso foi radicalismo. Não foi extremismo. Nós acompanhamos ela dizendo, vamos devagar, tome cuidado, porque ela decidiu realmente mudar de vida. Hoje nós temos visto poucas conversões assim, eu não sei, deixa eu corrigir isso aqui, eu tenho visto poucas conversões assim, pessoas que, ao entender o Evangelho impacta e transforma-las de forma tão poderosa, que faz com que ela tome decisões que assustam às vezes as pessoas. Às vezes ela pede demissão de um emprego, porque ela sabe que aquele trabalho, e o que ela tem que fazer naquele trabalho, não é algo digno de Deus. Às vezes ela termina um noivado, porque a vida que ela está tendo naquele relacionamento, não é uma vida mais que glorifica a Deus. Às vezes ela tem que fechar uma empresa, porque o trabalho dela e o comércio que ela envolve naquele trabalho, que ela produz, e o lucro que ela tira daquela empresa, é de mercadorias ou produtos que danificam lares. E aí, irmãos, essa plena convicção é algo que é necessário, porque o Evangelho diz que houve plena convicção, e assim sabeis ter sido o vosso procedimento, em relação entre vocês e do amor de vós. Então ele deixa aqui esse procedimento que havia de Paulo com eles e também entre eles. Mas observe, em segundo lugar, além de haver esse compromisso com o Evangelho, esta igreja havia se tornado, segundo o apóstolo Paulo, modelo de evangelização. Verso 6 ao verso 8, o apóstolo Paulo aqui ele nos aponta essa segunda característica de fidelidade desta igreja. Ele diz, com efeito, os tornastes imitadores nossos. Em que aspecto? Da evangelização. Nós sabemos que Paulo ele era dedicado como missionário, como apóstolo, como pastor, à evangelização. Ele tinha, nesta segunda viagem missionária, conforme sabemos no relato lá de Atos capítulo 17, quando eles chegam à cidade de Tessalônica, eles pregam exaustivamente o Evangelho, aproveitando oportunidades, aproveitando as circunstâncias, aproveitando toda e qualquer abordagem para que eles pudessem ganhar tempo, pregando o Evangelho. E aqui, nesse aspecto, ele diz que estes irmãos da igreja de Tessalônica eram imitadores deles e do Senhor, porque também sabemos pelos evangelhos que tudo que o nosso Senhor Jesus fazia, pregava o Evangelho. Toda a conversa dele não era proveitosa no Evangelho. Todo exemplo, toda interação, todo diálogo, todo ato, todo momento o Senhor Jesus estava produzindo o Evangelho, estava falando o Evangelho, estava vivendo o Evangelho salvação. E Paulo diz, vocês se tornaram imitadores nossos, na pregação do Evangelho, e também do nosso Senhor. E ele diz aqui algo interessante, posto que por meio de muita tribulação, vocês receberam a palavra, e sabemos que foi muita tribulação. Voltemos lá, capítulo 17 de Atos, vamos lá, vamos lá, fazer uma verificação. O apóstolo Paulo aqui, no capítulo 17, segundo o relato de Lucas, descreve
o contexto em que estas tribulações ocorreram. Havia centenas de pessoas sendo convertidas. Atos 17, verso 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos, ou seja, gregos que já haviam se tornado adeptos do judaísmo, e que agora aguardavam a vinda de um Messias. E Paulo então trouxe o evangelho, a mensagem da salvação completa daquilo que eles já haviam recebido dentro da mensagem da antiga aliança, e muitas distintas mulheres. Então, aqui nós vemos o fruto do trabalho do apóstolo Paulo. O que fazia com que o evangelho dele tivesse sucesso, eu já falei agora há pouco, não era a multidão, mas era a intensidade como o evangelho atingia o coração dessas pessoas. E ele diz aqui, o resultado disso foi a inimizade dos judeus. Verso 5, os judeus, porém movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a balendragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Bom, o apóstolo Paulo ele e Silas ainda estavam com as costas, como usou a expressão lá em Minas Gerais, merejando sangue, né? Eles haviam levado uma surra na cadeia. Certamente o apóstolo Paulo, homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele não ia querer levar uma segunda surra, ele não queria passar por uma segunda prisão. E aí, aconselhado por Jason e talvez por membros da igreja, falaram: saiam da cidade. E eles tiveram que sair da cidade, refugiar-se, e aí foram para Bereia. Mas o que é interessante é que Paulo aqui faz menção desta tribulação, que eles, os crentes de Tessalônica, apesar dessa perseguição, apesar dessa turba, apesar de toda essa confusão suscitada pelos judeus, e é interessante, né? Porque a intriga foi levantada, provocada pelos judeus, e estes que lideraram esse tumulto, lançaram na conta do apóstolo Paulo. Parece que essa é uma estratégia antiga, né? De fazer assim, olha, provoca a briga e depois vitimiza. E aí o culpado, o problema é o outro, né? Paulo, ele se viu nessa situação. Paulo sentiu esse momento. Paulo sentiu essa acusação. Tanto é que no capítulo 2, se você observar aqui no verso 1, ele diz aqui, 1 Tessalônicas, capítulo 2, verso 1 e 2, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Aqui Paulo fala com muito maior clareza o que ele já disse aqui no verso 6, quando ele diz: vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em muitas tribulações, com alegria do Espírito Santo. Eles não estavam olhando para Paulo e dizendo assim: mas que camaradinha sem graça, né? Que sujeito mais fora de momento, olha só a quantidade de problema que ele nos trouxe. Não, nós vemos aqui esse pessoal crendo no Evangelho, experimentando o poder do Evangelho, como ele diz no verso 5, experimentando a alegria do Espírito Santo. O que tornou aqueles irmãos fiéis foi o modo profundo como o Evangelho entrou na vida deles. Irmãos, é isso que a gente precisa perguntar para nós, nos perguntarmos: como que o Evangelho tem operado em mim?
Ele tem produzido em mim poder realmente? E observe, poder não é para fazer o que alguns dos pentecostais, muitos nossos irmãos pentecostais fazem, não, é poder no sentido de vencermos o nosso pecado. É para isso que nós precisamos do poder, para vencer a nossa desobediência. Falando aqui para as crianças, eu estou vendo algumas crianças aqui, sabe para que vocês precisam de força? Às vezes a gente fica olhando para alguns super-heróis, né? Eu gostaria de ser que nem o Homem de Ferro, que nem o Superman, né? Que é agora o filme novo dele. Eu não assisti ainda, mas não sei se é bom. Mas depois eu vou ver se eu vou assistir com meus filhos quando eles voltarem de viagem. Mas a gente quer ser forte, né? Mas para que a gente tem que ser forte? Para vencer o nosso pecado e para conseguir obedecer a Deus e o papai e a mamãe. É para isso que nós precisamos de força, para poder conseguir andar de forma aceitável diante de Deus, para poder vencer as tentações, para vencer as inimizades deste mundo, para vencer as fraquezas da carne, e fazer isso com alegria do Espírito Santo. O verso 7 ele diz: vocês se tornaram modelo para todos os crentes, não só da Macedônia, mas de Acaia. Possivelmente Paulo estava escrevendo essa epístola aqui lá de Corinto, onde o trabalho evangelístico na cidade já tinha se desenvolvido, onde várias pessoas já haviam se convertido, onde uma igreja já havia se iniciado. E Paulo ele começa então a mencionar agora esse eixo, a Macedônia, que era mais ao norte, e a Acaia, que era mais centro-sul da região da Grécia. E diz: vocês aí se tornaram modelos para toda uma região, a Macedônia, e também para esses irmãos da região da Acaia. Modelos em que aspecto? Porque vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor. No quê? Na evangelização. E a segunda característica que nós vemos então desta igreja era o fato de eles serem modelos de evangelização, não só no discipulando seus vizinhos, amigos, conhecidos, mas também em promover as missões. Observe aqui o verso 8, ele diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Olha só, no que eles estavam sendo modelos? Nossos e do Senhor Jesus. A alegria com que o Evangelho chegou neles, agiu neles, a palavra que vocês receberam, e esta palavra agora ela está tendo repercussão. Eles não estavam sendo gente que está dizendo assim: você está sabendo o que aconteceu com Paulo aqui? Você está sabendo que tentaram prender ele aqui? Você está sabendo o tumulto que deu na cidade, o rebu que deu aqui? Foi uma turba, prenderam Jason, fizeram ele pagar uma multa, Paulo teve que sair fugindo. Não, eles não estavam preocupados em trazer esse tipo de conversa, de maledicência. A preocupação deles era de divulgar a vossa fé. E aqui a ideia de fé não era a sua crença subjetiva, mas a doutrina do Evangelho. A palavra fé aqui tem esse significado, a doutrina do Evangelho. Vocês estão divulgando a doutrina do Evangelho para com Deus, de tal modo que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma, ou seja, naquilo que vocês precisam saber para evangelizar, eu não preciso ensinar nada além disso. É claro que Paulo teria outras doutrinas, inclusive ele deixa claro no restante da primeira epístola e depois na segunda, doutrina sobre escatologia, sobre trabalho, sobre ética de relacionamento, sobre não abusar, sobre a importância de dar bom testemunho em outros aspectos, mas naquilo que eles precisavam falar e saber e pregar sobre a salvação em Cristo, eles sabiam e estavam fazendo bem, com o mesmo engajamento, com a mesma dedicação, com o mesmo afinco, com o mesmo testemunho que o apóstolo Paulo, e como Paulo diz, e o do nosso Senhor Jesus. Eles se tornaram cristãos evangelizadores, eles se tornaram pessoas que falavam de Cristo a todos em todos os lugares. Paulo então elogia, dizendo: não há necessidade de acrescentar, não há necessidade de eu ficar forçando vocês a evangelizar. Tem uma história, reverendo Antônio Elias,
sei se é conhecido dos irmãos mais antigos aqui, talvez saibam dele. Reverendo Antônio Elias, o primeiro pastorado dele foi em Teófilo Otoni. A primeira igreja presbiteriana Teófilo Otoni, que eu fui pastorear quando eu saí daqui de São Paulo, foi implantada pelo reverendo Antônio Elias, recém-formado no seminário de Campinas, presbitério de Belo Horizonte, contratou ele, na era como Minas era um presbitério só, lá pelos idos da década de 60, e encaminharam ele para evangelizar em Teófilo Otoni. Foi a primeira igreja evangélica em Teófilo Otoni, foi a igreja presbiteriana, tanto que a localização dela é muito privilegiada. E ele lá evangelizando, ele e a dona Maria José e tal, e pregando o evangelho, e aquela região, o catolicismo romano é muito forte. Inclusive, pastorei lá agora, de 2019 a 2023, e eu vou dizer para vocês, ele continua muito forte. Eu fazia muito tempo que eu não via um catolicismo tão praticante, tão zeloso com as suas tradições como lá. E imagina isso há 60 e poucos anos atrás, né? 80, quase 80 anos atrás. Quase 80 anos atrás. E ele, então, pregando o evangelho. E aí, teve uma reunião do Supremo Conselho na Bahia, lá em Salvador. E ele assim, já querendo desistir do ministério, né? Jogar a toalha, né? E desistir mesmo. Ele encontrou aí numa conversa com o reverendo Bonerges Ribeiro. Chegou no reverendo Bonerges e falou assim: ô reverendo, estou implantando uma igreja lá em Teófilo Otoni, ali no nordeste de Minas, uma cidade importante, eixo, já chegou a ser a terceira mais importante cidade do estado de Minas Gerais, hoje não é mais. E ele falou assim: eu quase que tenho que pagar os crentes para ir na igreja. E aí chegou lá 3 casais suíços, pentecostais, e eles começaram aquele negócio de dançar e tocar violão e coisa e tal, e aí eles me convidaram para o primeiro batismo. Eu falei, deve ser uns 3, 4 que eles vão batizar. Cheguei lá, 30 pessoas. Eu entrei em crise, eu falei assim, não, eu estou quase pagando os meus crentes para ir na igreja, e esse povo, no primeiro batismo já tem 30. Aí o pastor Bonerges, querendo acalentar o coração do pastor Antônio, falou assim, não, meu irmão, esse povo batiza qualquer um de qualquer jeito. Aí o reverendo Antônio Elias falou assim, agora que eu vou largar o ministério mesmo, porque nem de qualquer jeito eu estou dando conta. Irmãos, observe que o apóstolo Paulo, ele diz aqui a estes crentes, nós não temos necessidade de acrescentar coisa alguma na vida de vocês. Sabe quando você que é empreendedor e tem funcionário, que tem um funcionário que ele trabalha com iniciativa, proativamente, com qualidade, com competência, que você não precisa ficar vigiando o horário que ele chega, o que ele está fazendo, se ele está produzindo ou não. Você já viu o seu filho quando ele aprende a importância de estudar, que você não tem que ficar, já fez a tarefa, já leu tal livro, já pesquisou tal tema, você não precisa ficar empurrando, não precisa, porque ele faz com qualidade, com competência, com fidelidade, aquilo que ele sabe que é o dever deles. E ele não faz porque é um dever, é um fardo, mas ele faz, como ele mesmo diz aqui no final do verso 6, com a alegria do Espírito Santo. Oh, meus irmãos, acho que é o sonho de todo pastor, se a gente olhasse para todos os membros da igreja e falasse assim, gente, para de dar oferta, porque nós estamos com dinheiro sobrando. Dízimo é regular. Gente, nós estamos agora com um problema, nós vamos ter que planejar comprar o terreno do lado, a casa do lado, porque aqui não cabe, ou senão nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que comprar um outro terreno, porque os irmãos já estão evangelizando, e nós estamos recebendo aí, nós estamos tendo um problema no conselho, nós não estamos tendo a agenda para poder examinar o tanto de membro que tem que examinar. Pastor, isso parece meio que utópico, mas é porque a expressão
necessidade de acrescentar alguma coisa se faz necessária acrescentar a nós. Talvez nós não estamos evangelizando, nós não estamos discipulando, nós não estamos reluzindo o Evangelho com o fulgor da glória e a beleza de Cristo, nós não estamos em casa cultuando e vivendo o Evangelho de modo que os nossos vizinhos, amigos, parentes, que olham os nossos filhos e veem o nosso casamento como sendo um espelho, porque necessita acrescentar alguma coisa. Terceiro e último lugar, do verso 9 e verso 10, estes crentes fiéis têm uma terceira característica. Eles eram testemunhas de transformação. Eles eram testemunhas de transformação. Embora eu já mencionei na primeira e segunda divisão alguns aspectos de quão profundamente o Evangelho atingiu a vida deles, o quão profundamente o Evangelho impactou a vida deles. Mas é aqui, nesses dois versículos, o 9 e o 10, é que Paulo, de forma mais clara, fala inclusive como que o Evangelho transformou a ponto de até mesmo os inimigos de Paulo, os difamadores de Paulo, aqueles que perseguiram Paulo ali em Tessalônica e que estavam perturbando a igreja de Tessalônica, eles mesmos diziam assim: olha, nós podemos falar muita coisa de Paulo, nós podemos até mentir contra Paulo, mas a gente não tem como mentir contra as pessoas que creram no Evangelho que Paulo trouxe para essa cidade, porque essa gente, muitas dessas senhoras da alta sociedade, muitos desses homens, dessas famílias importantes, que agora se declaram crer no Deus de Israel, crer no Deus vivo, eles se converteram, e Paulo cita que algo que era muito caro para os judeus. Observa aqui o verso 9, ele diz assim: pois eles mesmos quem? Os opositores de Paulo, aqueles que causaram tumulto contra ele, que nós lemos lá no capítulo 17 de Atos. Eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, isso era muito importante para os judeus, um pagão abandonar a idolatria. Pessoas que haviam nascido, crescido de gerações e gerações e que adoravam deuses e que viviam o paganismo e toda a imoralidade que era comum ao paganismo, agora essas pessoas estavam vivendo como pessoas distintas, pessoas que tinham um perfil agora realmente de uma moralidade não somente transformada, mas inclusive admirável, e que haviam inclusive abandonado os ídolos de suas tradições, o que implicaria, que afetaria o comércio delas, o trabalho delas, e inclusive o relacionamento delas com as suas famílias. Elas estavam dispostas a pagar o preço por essa mudança de vida. Paulo diz aqui: vos convertestes a Deus, vocês se voltaram a Deus. Há um aspecto que nós falamos que Deus nos converteu, e é verdade, porque a conversão ela consiste de Deus produzir em nós, pelo Espírito Santo, a fé, e produzir em nós o arrependimento. Mas o exercício da fé e o exercício do arrependimento é realizado por Deus operar em nós. E aí Filipenses 2, verso 13, né? Porque sabemos que é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o realizar. Mas é interessante porque o verso 12, o verso anterior, do capítulo 2, Paulo ordena à igreja, aos crentes de Filipe, o quê? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O sentido em que Paulo está usando aqui, vos convertestes a Deus, é a ideia de que vocês abandonaram e se voltaram. Essa é a ideia. Não é a ideia de uma autossoteriologia ou de um sinergismo, de uma cooperação, como se Deus dependesse deles. A ideia não é essa. Mas a ideia de que vocês se voltaram, vocês estavam vivendo para a idolatria, vivendo para a imoralidade, vivendo debaixo de uma escravidão, e agora vocês abandonaram aquilo e se voltaram
para Deus, com um propósito muito simples: para viver, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Isso era um testemunho de transformação, de pessoas que de fato foram convertidas, que abandonaram. Certamente os irmãos já devem ter lido ou ouvido a história do JMC, do padre protestante José Manuel da Conceição, que andava nas paróquias, e quando ele conheceu o Evangelho, ele continuou andando nas paróquias e na região em que ele conhecia, e ele era padre, agora pregando o Deus vivo e verdadeiro. Até que ele morreu como quase um indigente, não tendo forças e saúde, porque ele entendeu que a vida dele agora tinha um novo propósito, um novo objetivo, que era glorificar a Deus. Verso 10: para aguardardes dos céus o seu Filho. Esse era o objetivo como testemunha, porque eles entenderam que o viver agora é contemplando a eternidade. Eles estavam prontos para viver, porque agora eles entenderam que estavam prontos também para morrer. Isso é algo fantástico. Eu pastorei uma senhora que faleceu lá em Teófilo Otoni, lembrando dela, e ela foi diagnosticada com câncer. Uma semana mais ou menos antes dela falecer, nós visitamos ela, e ela de forma muito serena, estava eu e a Vanessa lá na sala da casa dela, ela sentindo aquele desconforto própria do câncer, e ela assim falou assim: pastor, eu estou preparada para morrer. Eu falei assim: até eu brinquei com ela assim, eu sempre brincava com ela, e naquele momento assim, meio que emotivo, né, mas eu decidi brincar com ela para disfarçar o choro, né? Eu falei assim: mas minha irmã, mas nós estamos orando para Deus dar uma sobrevida. Ela falou: não, pastor, se Deus me levar agora, eu estou em paz, porque eu tenho certeza para onde eu vou. Isso, irmãos, é algo importante, porque vemos aqui aguardando os céus, o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que faz com que os ímpios tenham medo da morte, do que vem depois, não é a morte em si, não é nem a ignorância da morte em si, mas é o testemunho da lei gravada no coração, que Paulo lá em Romanos 2 diz que essa norma gravada no coração, o que ela faz na nossa consciência? Ela acusa ou ela defende. Quem não tem Cristo como advogado à direita de Deus Pai, que intercede por nós, o justo, conforme 1 João 2, verso 1 nos menciona, então tem de fato uma perturbação, tem o terror, tem o medo da morte, porque sabe que há uma ira vindoura que o aguarda. Mas quando nós temos Cristo, nós sabemos que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e nós não precisamos mais temer, porque a nossa vida foi transformada. Nós que antes éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados. Nós que antes que andávamos sem Deus no mundo, conforme Paulo diz em Efésios 2, agora vivemos com Ele, salvos pela graça. Nós agora temos o amor de Deus. Eu acho lindo quando 1 João 3, verso 1 diz assim: vede com que grande amor tem nos amado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quando eu pastorei em Porto Velho, a igreja tinha uma casa de apoio. Eu não sei se você conhece a região lá, mas Porto Velho favorece o sul do Amazonas, desde a região de Humaitá e outras cidades menores, todo o estado do Acre, todo o estado de Rondônia, o norte do Mato Grosso
e ainda os bolivianos que vêm buscar ajuda e recurso de tratamento, inclusive médico, em Porto Velho. O presbítero Samuel Ferreira da Cunha morava em Ouro Preto e ele teve mais de um infarto e precisou ser levado para a UTI Cardio de Porto Velho. Os filhos que moravam no interior, outros moravam em Brasília, como o reverendo Everson da Cunha na época, e outros moravam em outras regiões, todos foram para Porto Velho e eles ficaram hospedados nessa casa de apoio da primeira igreja, enquanto o presbítero Samuel Ferreira da Cunha estava internado na UTI Cardio. E passaram-se uma semana, 2 semanas, e eles faziam culto todos os dias. E às vezes eu descia do meu escritório pastoral para poder participar dos cultos deles. E todo final de tarde tinha um boletim da UTI, eu passava lá para poder ter informações atualizadas do presbítero Samuel. E um dia eu cheguei e o reverendo Everson estava dando relato para os irmãos. Ele falou assim: meus irmãos, eu vim trazer, e sim, em lágrimas, eu vim trazer um pedido do papai para nós. Eu conversei com o papai na UTI, papai falou para a gente parar de orar por ele. Parar de orar para que ele não morra. Porque papai, ele preparou a vida toda para encontrar com o Senhor. E nós aqui estamos orando para ele não ir. Então ele falou assim: para de orar, eu quero ir, eu quero encontrar com o meu Senhor. É isso que Paulo menciona. Eles aguardavam a vinda do Senhor, porque eles sabiam que não havia mais a ira vindoura sobre eles. Eles haviam experimentado essa transformação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus nos dê graça para sermos uma igreja modelo, uma igreja fiel nesse compromisso com o Evangelho, uma igreja modelo na evangelização, uma igreja fiel também porque experimentamos a transformação do poder de Cristo Jesus. Amém.